Começa agora mais uma edição do Política em Pauta, o podcast do jornal Estado de Minas, que traz as principais notícias de bastidores e as atualizações do poder aqui em Minas Gerais e também no Brasil. Meu nome é Bernardo Stilac, sou repórter da Editoria de Política e hoje estou aqui de novo com a Alessandra, voltando de férias. Tudo bem, Alessandra? Seja bem-vinda de novo. Tudo bem, obrigada, Bernardo. Estamos aí novamente. Alessandra Mello, também repórter da Editoria de Política do jornal Estado de Minas. Essa é a nossa edição do dia 13 de agosto de 2025, um pouco diferente do que você está acostumado a acompanhar, já que a gente sempre grava às sextas-feiras, né, fazendo aquele balanço da semana. Essa semana é um pouco diferente porque aqui em Belo Horizonte tem feriado. Feriado na sexta-feira, a gente antecipou um pouquinho a gravação desse programa para poder contar com a equipe completa aqui trabalhando para o podcast. Bom, a gente já vai passar aqui a escalada, é uma escalada um pouco diferente das últimas edições, em que a gente foi obrigado a ir muito além das nossas fronteiras do Estado, né? Fomos falar sobre os Estados Unidos e o impacto do tarifaço. Claro que esse ainda é um assunto quente, mas nessa semana a política de Minas Gerais acabou tomando conta do cenário. Vamos, no primeiro bloco, repercutir uma matéria publicada no Jornal Estado de Minas de domingo, que trata sobre um estudo de engajamento das redes sociais dos candidatos ao governo do Estado, os possíveis candidatos ao governo do Estado em 2026, e também de todos os deputados federais e estaduais, para poder ver quem vai melhor nas redes sociais, quem já larga na frente nesse contato tão importante com o eleitor, que hoje em dia é conseguir conversar digitalmente com a população. No segundo bloco, a gente vai falar sobre Matheus Simões, o vice-governador do Estado de Minas Gerais. Será o governador no ano que vem, né, quando o governador Romeu Zema sair para a sua campanha à presidência, que teve 2 dias consecutivos aí de ataques muito fortes à oposição ao Zema dentro da Assembleia Legislativa. A gente vai repercutir uma entrevista dada pelo vice-governador ontem, na terça-feira, e uma dada ainda hoje, na quarta-feira pela manhã, que a gente acompanhou na Assembleia Legislativa, e o que significa, no âmbito do PROPAG, essa relação cada vez mais conturbada entre o governo estadual, a Assembleia Legislativa e também o governo federal, né? Não deixa de ser um participante importante dessa negociação. No terceiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre a candidatura de Romeu Zema, né? A pré-candidatura à presidência da República, que vai ser lançada em São Paulo no próximo sábado, num evento do Partido Novo. Vamos falar um pouco sobre como que o governador está se preparando no discurso, se preparando nas ideias e se preparando esteticamente também, porque a gente vai falar sobre a harmonização facial de Romeu Zema aqui nesse podcast Política em Pauta. Bom, sem mais delongas, vamos abrir aqui a edição de domingo do Jornal Estado de Minas, em que a gente fez 4 matérias aí falando sobre Minas Gerais. A gente pode até comentar daqui a pouco as matérias que falam sobre os desafios do Romeu Zema, né? A gente fala sobre isso no terceiro bloco. Mas o ponto que eu quero trazer no primeiro bloco aqui é essa matéria. Primeiro, para a gente começar a falar sobre parlamento, direita é digitamente hegemônica entre os deputados mineiros. A Opus Consultoria e Pesquisa, que é um instituto que faz as pesquisas eleitorais aqui para o estado de Minas há bastante tempo já, ele fez um levantamento para a gente também sobre a atuação digital dos parlamentares mineiros. E a gente fez um balanço ali dos 15 deputados estaduais e dos 15 deputados federais com maior engajamento no Instagram. O engajamento que eles medem é o número de curtidas, de compartilhamentos e de comentários em cada publicação. Então, eles pegaram os 15 deputados com maior número de engajamento e a gente fez ali uma divisão entre os que são de esquerda, os que são de centro e os que são de direita. E o número é muito impressionante, Alessandra. Embora exista uma paridade entre a quantidade de integrantes desse top 15 de cada uma das casas, entre os que são de esquerda e os que são de direita, então são 30 deputados, né? 15 federais, 15 estaduais. Tem 14 de direita, 12 de esquerda e 4 que a gente pode considerar ali de centro. Não estão nem alinhados à pauta ideológica de esquerda nem de direita, propriamente dito. Embora exista essa paridade inicial, quando a gente vai ver o engajamento e o sucesso que esses parlamentares têm nas redes sociais, aí o número é completamente diferente, né? A gente está falando de 132 milhões de engajamentos somados dos deputados de direita, enquanto os de esquerda têm 25 milhões de engajamentos somados. Em percentual, significa que os de esquerda têm 15% da soma dos engajamentos, curtidas, comentários e compartilhamentos, enquanto os de direita têm 80,86% do engajamento total.
Em relação aos seguidores, existe uma discrepância muito grande também. A direita tem 78% de todos os seguidores se a gente somar todos os perfis dos deputados desse top 30, enquanto os de esquerda têm 14,3% dos seguidores. Então a gente percebe aí uma discrepância gigantesca entre os dois espectros ideológicos que vêm protagonizando o debate no Brasil. Historicamente protagonizam o debate no Brasil, mas de forma muito mais acirrada depois das eleições de 2018, né? E aí tem um outro ponto que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que é a questão do Nicolas Ferreira. Porque, embora a gente, os deputados de direita, de uma forma geral, sejam mais hegemônicos mesmo nas redes sociais, esse número ele é tão discrepante também por conta do fenômeno Nicolas Ferreira nas redes sociais. Quando se analisa só ele entre o top 15 dos deputados federais, a gente vê uma liderança absoluta do deputado do PL, que foi o deputado federal mais votado da eleição de 2022 no Brasil inteiro. E ele também tem uma presença online massacrante. Estou puxando aqui para eu não errar os números certos. Se a gente analisar os 53 deputados federais de Minas Gerais, faltou dizer, né? Esse levantamento foi feito entre o dia 1º de janeiro e o dia 31 de julho de 2025. Se você pegar as redes sociais dos 53 deputados federais de Minas Gerais, só o Nicolas Ferreira foi responsável por 72% dos engajamentos. Então, o Nicolas tem 72%, os outros 52% têm 28%. É uma diferença muito gritante, né? Muito impressionante. Ele tem mais que o dobro da soma dos 14 outros deputados que estão nesse top 15 de maior número de engajamentos. Então, ele tem 18 milhões de seguidores, os outros 18 milhões, se eu não me engano. Vou checar exatamente a quantidade de seguidores que ele tem, mas ele tem mais que o dobro da soma deles totalmente. E ele fez as 20 publicações com maior engajamento entre todos os deputados federais de Minas Gerais. Então ele é um fenômeno realmente nas redes sociais muito diferente. 18,3 milhões de seguidores tem no Instagram o Nicolas Ferreira. Então ele ajuda nesse cenário, mas é um cenário que a gente já acompanha há bastante tempo e é um cenário nacional, né, Alessandra? Os deputados, os parlamentares de direita, de uma forma geral, eles têm uma atuação digital muito mais presente, muito mais importante, mais significativa que os de esquerda, né? Minas Gerais, dessa forma também, assim como espelha nas urnas, espelha o cenário digital da política brasileira. O Nicolas, ele puxa, né? Ele puxa esse engajamento maior, mas a direita e a extrema-direita no geral dá um baile, e a gente vê no dia a dia, a gente que acompanha a rede social, em função de trabalho e também pessoalmente, a gente vê no dia a dia que eles dão baile, eles sabem manejar as redes sociais, eles aprenderam logo rápido, perceberam logo rápido a importância desse novo meio de comunicação, né, que surgiu, que tem crescido assustadoramente, para o bem e para o mal, e que é responsável aí por essas pessoas participando, esse engajamento discrepante dessa maneira. O governo federal, inclusive o governo Lula, percebeu essa importância de atuar mais nas redes sociais, mudou a comunicação, indo nesse sentido. Mas ainda é muito difícil chegar perto de um fenômeno como o Nicolas. E a gente, repórter, percebe o fenômeno do engajamento do Nicolas nas redes sociais também, não só pelos os perfis, a gente percebe pelas matérias que a gente produz, né? Uma curiosidade para o leitor aqui, as matérias que citam o deputado são sempre muito lidas, independente do teor. Uma coisa importante, uma denúncia, uma discussão, uma desavença, um comunicado do nascimento da filha, coisas do dia a dia, até coisas polêmicas, sempre o Nicolas é o campeão do engajamento. A esquerda precisa melhorar nisso, né, para chegar nesse enfrentamento, pelo menos num campo mais igualitário. A gente sabe que, às vezes, engajamento, seguidores, não garante eleição. Caso concreto em Minas Gerais, Bruno Engler. É um deputado que engaja bastante, que tem muito seguidor e que não venceu a eleição contra o Fuad Noman na disputa do ano passado, que não mexia com rede social. Né? Segundo os assessores, sequer era conhecido. Nem era conhecido e nem sabia o que era rede social, não tinha assim, não sabia não. Não tinha um manejo da rede social, inclusive em função
de não ser a praia dele, ser uma pessoa com um pouco mais de idade, né? Não que isso seja um impedimento, porque hoje a terceira idade é uma grande usuária desses perfis, dessas redes sociais, mas não significa, mas é uma ferramenta de comunicação importante. Né? Sim. E o que me chamou a atenção, aí o Opus fez a pesquisa, eu conversei com o Matheus Dias, que é o diretor do Instituto, e ele fez uma análise de uma das possíveis razões que fazem com que a direita seja tão mais eficiente que a esquerda nas redes sociais, e me chamou muita atenção, porque é algo que a gente já debate aqui há bastante tempo, mas ouvir essa análise mais específica para um segmento é legal, né, para a gente poder refletir. Que o que ele fala é o seguinte: existe um círculo vicioso em relação à falta de conhecimento da população brasileira em relação ao que é da alçada de cada cargo da política. Então, a população, de uma forma geral, pelo que ele disse das pesquisas que o próprio instituto dele faz, não tem um conhecimento central ali, ou um conhecimento significativo sobre quais são as atribuições de um vereador, quais são as atribuições de um deputado estadual, quais são as atribuições de um deputado federal, ou mesmo de um ministro do STF, de um ministro de Estado, de um secretário de Estado, de um secretário municipal. E a direita, ela alimenta a extrema-direita, especialmente, ela alimenta esse desconhecimento, mas também se favorece dele, porque esses parlamentares que têm um amplo alcance dentro das redes sociais, eles muitas vezes não estão falando de temas que é da alçada de atuação deles mesmos. Então a gente já discutiu aqui várias vezes como a Câmara Municipal aprova, por exemplo, projetos que são inconstitucionais, porque não dizem respeito ao cargo de vereador, mas garantem engajamento. Geralmente pautas polêmicas, pautas e aí, comportamentais. Exato. Eles sabem que pautas que falam, né, versam sobre um discurso moral, são pautas que vão ter muito engajamento nas redes sociais. E ele diz isso não só na hora de propor um projeto de lei, no caso dos deputados analisados, na Assembleia ou na Câmara dos Deputados, mas mesmo na hora de fazer a publicação para o próprio Instagram. Os parlamentares de esquerda, de uma forma geral, têm nas redes sociais um mecanismo de divulgação da própria atividade. Então, se você vai ver, mesmo entre os deputados estaduais que têm um maior alcance nas redes sociais, tem grande engajamento, eles geralmente falam sobre o dia a dia deles na Assembleia, o que eles estão trabalhando. Fazendo, né? O caso da Beatriz Cerqueira, do PT, o caso da Bela Gonçalves, do PSOL. É diferente, por exemplo, de um fenômeno que a gente teve nessa pesquisa, que foi a delegada Sheila, do PL, que foi a deputada estadual com maior percentual de engajamentos. É muito interessante perceber que a delegada Sheila, ela teve um crescimento nesses 7 meses, de janeiro até julho, de 280% no número de seguidores. Com essas pautas. Aí a gente foi ver, eu estava conversando aqui na redação, né, com o Vinícius, colega nosso, repórter. Ele foi lá, teve curiosidade de entrar no perfil dela para ver o que era, e a gente viu que a partir desse ano ela começou a atuar no Instagram dela como uma influencer, assim. Os vídeos todos têm uma mesma estética, ela aparece falando com uma legenda, tem o cuidado de, quando você vai rolar o feed dela no Instagram, aparece aquela primeira página com uma imagem que não é só um frame do vídeo, mas feito exclusivamente para aquele vídeo, né? Então, ela tem uma atuação digital que não necessariamente diz respeito ao trabalho parlamentar dela, embora as pautas dela sejam as mesmas, né? Então, ela é uma delegada da Polícia Civil, que fala muito sobre segurança pública dentro da Assembleia, apresenta projetos sobre segurança pública, e no Instagram ela fala sobre o mesmo tema, mas não necessariamente sobre a atividade dela enquanto parlamentar e nem sobre temas que ela pode trabalhar enquanto deputada estadual, porque ela fala, por exemplo, sobre o combate à pedofilia, leis mais severas. Um deputado estadual não fala sobre, não altera o Código Penal, por exemplo. Ela fala sobre o avanço na investigação, ela fala muito sobre pedofilia de uma forma geral, de segurança das crianças, de violência contra a mulher, todas áreas importantes que ela atua na forma dela enquanto parlamentar também, mas trazendo esse tema para um outro viés dentro da atuação digital dela. Então, ela exemplifica bem isso que o Matheus disse, porque ela foi um fenômeno nesse ano. Ela cresceu 280% o número de seguidores dela, e ela já é a deputada estadual com o maior número de engajamentos.
Na frente do Caporeso, na frente do Bruno Engler, todos ela eles do PL. Ela preside, ela assumiu recentemente a presidência do PL Mulher, né? Também, eu acho que tem também uma organização de divulgação de notícias via Zap mais bem feita pela extrema-direita do que pela esquerda. Agora, interessante nesse levantamento é o engajamento do Gabriel Azevedo, que é um engajamento diferente. A gente fez também, é um engajamento em que ele aparece bem destacado, mas é com um engajamento que não trata dessas pautas. Ele não trata de assuntos comportamentais, ele trata basicamente, vamos dizer, cá para nós, basicamente ele trata de assuntos relacionados a Belo Horizonte. Isso, a gente fez muito também. A história de Belo Horizonte, né? A gente fez também, né, a avaliação dos possíveis candidatos ao governo do Estado, que é a segunda página dessa matéria, e o Gabriel Azevedo entra. O Gabriel Azevedo, é importante a gente dizer, até já como uma atualização dessa matéria, porque como ela foi feita com um balanço de janeiro até 31 de julho, ele aparece aqui com um número de 80 mil seguidores. Mas no momento que a gente grava, ele já bateu a marca de 120 mil seguidores. Então ele teve, em 10 dias, um crescimento de 50%. Crescimento muito impressionante, né? Se a gente fala de 280% da delegada Sheila, mas foram diluídos em 7 meses. Ele nesse pouco período, só contando basicamente histórias da cidade. Ele fez recentemente também muitos vídeos críticos a questões envolvendo tarifaço, críticos ao governador Romeu Zema, mas basicamente a pauta dele e interessante do Gabriel é que ele deixou as redes sociais antes das eleições. Enquanto ele era presidente da Câmara dos Vereadores, ele voltou para as redes sociais perto da campanha para a Prefeitura de Belo Horizonte, começou do zero, então o ano passado, um pouco antes das eleições começar oficialmente a campanha, ele retomou suas redes sociais, ele saiu de todas, ele era muito engajado, né? Sempre foi, desde quando começou sua carreira política, e rapidamente chegou nesse patamar também, que é muito bom. E ele usa também uma estratégia mais jornalística, né? O Gabriel, para quem não sabe, ex-vereador, foi candidato a prefeito, ele é formado em Direito e também é formado em jornalismo. Isso, o Gabriel Azevedo, ele, depois que ficou em quarto colocado, né, na campanha para prefeito, se tornou, obviamente, mais conhecido com o apoio dessa campanha também, né, para prefeito. Quarto não, foi terceiro, foi? Foi atrás do Tramonte, né? E aí ele ficou em quarto, obviamente, né, Alessandra, a campanha ajuda o cara a ficar mais conhecido, a ter mais engajamento, mas ele tem feito desde então, e ele sempre diz que tudo pode mudar na política, talvez esse vídeo fique velho rápido demais, porque ele inclusive tem conversado aí nas articulações para o governo do Estado. Mas desde que ele saiu para prefeito em 24, ele disse que está em campanha para 2028. Ele quer a Prefeitura de Belo Horizonte, disse que não vai se candidatar a nenhum cargo em 2026, né, nem para o Legislativo, nem como vice ou para o governo, embora ele seja apontado aqui como um possível candidato, né? Candidato a vice. E então ele já, a partir daí, se colocou, inclusive, numa cruzada para poder se tornar mais conhecido, e ele faz isso usando a atividade jornalística dele, falando na TV, né? Ele fala em emissoras importantes, na Band, na Rádio Itatiaia. Então, ele tem programas que são pensados especialmente para as redes sociais, nesses veículos de comunicação. Então, ele publica ali programas curtos com a história da cidade, né? Então, ele tem experimentado, sim, um crescimento grande nas redes sociais, e se ele cumprir, né, essa promessa ou esse planejamento de só se candidatar em 2028, é possível que nessa toada ele realmente seja bem mais conhecido da população nessa próxima eleição. Sobre esse recorte que a gente fez também, o Gabriel está em segundo aí, é o segundo maior engajamento, mas muito, muito, muito distante do primeiro, que é o Cleitinho Azevedo. Né? Senador pelo Republicanos, ele está aí nos seus primeiros 4 anos de mandato como senador de Minas Gerais. Ele teve, nesse período de janeiro a julho, 31 milhões de engajamentos em 339 publicações, e ele tem 3,1 milhões de seguidores, um número que aumentou 47% entre janeiro e julho. É interessante perceber que também esse número de posts, né, 339, o Gabriel tem 153 posts. O Cleitinho teve mais que o dobro
do Gabriel Azevedo. Só para a gente retomar aquela discussão do Nicolas, outro ponto interessante é que o Nicolas fez só 59. É muito menos que os outros. Com muito mais incomparável o alcance que ele tem, né? E assim, aí o Matheus Dias até fala, né? O Nicolas ele tem uma estratégia que ele não fica carimbando todos os temas polêmicos. Geralmente ele espera para ver o que está sendo discutido. No caso do Pix, por exemplo, ele não foi o primeiro a falar, mas ele foi lá e fez o vídeo que todo mundo compartilhou. Um vídeo que balançou as estruturas do governo federal, inclusive. E o Cleitinho é o contrário, né? Ele faz 339 posts, que o Cleitinho na rede social é uma coisa caótica, né? Assim, ele publica vídeo de tudo, ele comenta todos os assuntos. É vídeo dançando, cantando, todo fim de semana. Os stories dele... Contornando pedágio. Em cima de trator. Ele tem um jeito, assim, muito... a gente pode dizer, ele é arrojado e é muito diferente do que se imagina de um perfil de um senador também, né? Então, por um lado ele é criticado, mas ele faz muito barulho. E nos stories também, com fotos muito pessoais, né? Fotos antigas dele, fotos dele com os irmãos. E aí é um ponto que o Matheus Dias fala também, que a rede social, embora ela não tenha como a gente... Ainda não existe uma métrica muito eficiente de comparar engajamento em rede social e votos nas urnas, mas existe uma percepção, estudos que balizam a ideia de que a comunicação via rede social traz uma ideia de intimidade. Então, os políticos nas redes sociais conseguem se despir da ideia do político que está ali falando num parlamento, de terno, com uma parede de mármore. Né, do eleitor, né? Ou então... Aproxima, e também uma comunicação não mediada, né? Porque tradicionalmente os políticos eles dão entrevistas, ou aqui no estúdio como a gente faz várias vezes, ou então num quebra-queixo, né? Numa coletiva. Então tá sempre de alguma forma sendo mediado por um jornalista, por alguém que está ali com o microfone. É uma situação que muitas vezes o político fica acuado, não fica tão à vontade. E no caso dessa comunicação de rede social, o cara tá lá vendo na casa do cara, tá vendo a relação dele com os parentes. O Nicolas, por exemplo, quase não dá entrevista. Raramente o Nicolas Ferreira conversa com a imprensa. Ele responde demandas por meio de notas. A maioria dos casos é nesse sentido. Ele fala diretamente com o eleitor dele. E às vezes com o não eleitor, porque também com certeza muito do engajamento é um engajamento dado pela própria esquerda, que a gente só entrar nos comentários e vê a briga lá sempre nos comentários. E é por isso que os jornais falam dele também, como você disse. Um lado e outro, né? Porque é difícil passar despercebido por um conteúdo dele na rede social, né? Ele traz engajamento, mesmo que não seja no perfil dele e mesmo que não seja um engajamento positivo. E às vezes até a estética dele, a estética que ele tem adotado em alguns vídeos é copiada em Minas Gerais por outros parlamentares. Com certeza. A gente lembra, né? Até dos vídeos do Pix. Do vídeo do Pix, mas lembrando da eleição para prefeito, é muito interessante, né, naquele episódio que inclusive está sendo avaliado agora pelo Tribunal Regional Eleitoral, né, está sendo julgado agora pelo Tribunal Regional Eleitoral, com a possibilidade de inelegibilidade dele, do Engler e de outros parlamentares, naquele episódio da campanha contra o Fuad, que eles pegaram trechos de um livro de literatura do Fuad e tentaram, né, fazer uma analogia como se o prefeito estivesse ali fazendo apologia à pedofilia, ao pornografia infantil, estupro. O Nicolas faz o primeiro vídeo e depois a Chiara Biondini, deputada estadual, faz um vídeo muito parecido, a Cláudia Romualdo faz vídeo muito parecido, a própria Sheila. Todos esses parlamentares, inclusive integrantes dessa denúncia feita pelo MP, né? Exatamente. Eles fazem um vídeo com a mesma estética, né? Para ver como que ele dita, inclusive, uma lógica de aparência ali, da forma da comunicação, não só do conteúdo. É combinado previamente, eu não sei, né? A gente não sabe. Eu não sei mas de qualquer maneira tem sucesso e tem viralizado, tudo viraliza. E é importante, né, gente? A comunicação é importante para se aproximar. Comunicação é uma ferramenta de poder. Então, quem exerce o poder de alguma maneira está aí preocupado com isso, e a gente vê pelos próprios parlamentares mineiros, até os mais discretos, né, mudando a forma de fazer a sua comunicação. Investindo nisso. Investindo em vídeos, investindo numa comunicação diária, numa prestação de contas, mesclando um pouquinho da vida pessoal com o dia a dia de trabalho. Essa rede social que chegou aí,
e balançando as estruturas das eleições de um tempo para cá, né? Eu sou repórter há muito tempo, cubro política e eleições há muito tempo, e vejo cada dia mais, assim, cada eleição que passa, essa importância, a centralidade das redes sociais na disputa e na própria nossa cobertura, né? A nossa cobertura publicou na rede social, né? Respondeu na rede social, né? O que antes... A nossa ronda agora passa pelas redes sociais. A ronda dos jornalistas hoje passa por entrar nas redes sociais e ver o que o próprio governador tem apostado nas redes sociais. O engajamento dele cresceu demais, os seguidores aumentaram também, os seguidores do governador aumentaram também, está com 1,8 milhões de seguidores. O governador Romeu Zema, já nessa estratégia dele de ser conhecido nacionalmente, para lançamento da sua candidatura à presidência da República, Exatamente. A gente também fez o levantamento do perfil do Zema, que mostra que ele teve 10,3 milhões de engajamento, chegou a esse 1,8 milhão de seguidores, um aumento de 16%. Ele tem trabalhado, né, assim, e o Zema, ele só não é maior que o Cleitinho nessa análise. Pensando nos possíveis candidatos ao governo de Minas, só para a gente passar a lista completa, ranqueados ali pelo número de engajamentos entre janeiro a julho. O Simões. Pois é, o Simões aparece na terceira posição, atrás do Cleitinho com 31 milhões, aí um gap gigantesco para o Gabriel Azevedo com 348 mil engajamentos, o Simões também bem menos que o Gabriel Azevedo, cerca de um terço, né? O Simões teve 138 mil. Aí então aparece o Tadeu Martins Leite, o Tadeuzinho, presidente da Assembleia, com 52 mil. O Rodrigo Pacheco, senador, teve só 43 mil. Não liga para a rede social. Não liga, inclusive ele foi o único, ou pelo menos não está trabalhando da melhor forma possível, né? Ele foi o único que teve uma perda de seguidores entre janeiro e julho. Ele teve menos 1,89%, uma perda pequena, mas todos os outros experimentaram pelo menos algum crescimento, né? Tadeuzinho, por exemplo, foi o que teve um menor crescimento, mas um crescimento de 16%. E lá na última posição, uma figura que nesse aspecto a gente leva em consideração, porque ele é muito conhecido, tem um engajamento grande nas redes sociais, mas praticamente não usa, que é o Alexandre Calil, o ex-prefeito de Belo Horizonte, concorreu ao governo em 2022. Ele teve 10 mil engajamentos, mas nesses 7 meses ele teve só 2 posts também. Que foi justamente um post em janeiro, que ele sempre faz, recordando o pai dele, né, o Elias Calil, já falecido, e assim como ele também foi presidente do Clube Atlético Mineiro, então ele sempre lembra, o maior presidente que o Galo já teve, etc. E um outro post foi justamente criticando o Cleitinho. Se eu não me engano agora, foi quando o Cleitinho tirou aquela selfie com a influenciadora Virgínia, foi isso mesmo. Na CPI das Bets. Ele falou, agora eu vou ter que ser candidato. Isso, ele falou, agora não tem jeito, depois de ver isso aqui eu vou virar candidato. Então o Calil teve 2, mas mesmo assim ele está nessa lista porque ele é uma figura importante, teve um aumento de 22% de seguidores sem fazer absolutamente nada quase. Agora, Bernardo, impressionante como que o vice-governador Matheus Simões tem investido em se tornar conhecido e enfrenta essa dificuldade, né? Enfrenta. Assim, a gente falou no último podcast aqui desse novo slogan do governo, a nova campanha do governo, né? Que é Aqui o Trem Prospera. Que pode ser uma oportunidade para ele tentar se descolar um pouco do Zema, né, e dizer que, olha, tem uma nova cara esse último ano dos 8 mandatos do Zema, justamente porque vai ser comandado pelo Matheus Simões e não pelo Romeu Zema. Vamos ver como ele vai conseguir aparecer, né? A gente pode até já ir para o segundo bloco, Alessandro, porque o Simões é a estrela do segundo bloco aqui. Pelo menos do ponto de vista da comunicação com os outros políticos, ele que sempre foi tratado como um cara mais conciliador que o Romeu Zema, ou pelo menos alguém que mais se técnico. Dispunha a falar, né, a conversar, porque o Zema nunca teve esse diálogo com os outros políticos, ele sempre foi um cara que não fez esforços para esconder sua aversão à classe política de uma forma geral. O Simões tinha essa disponibilidade, e até com os próprios jornalistas, ele tinha e tem essa disponibilidade maior do que a do governador Romeu Zema, mas ele tem se mostrado uma figura capaz de declarações muito ríspidas, de demandas muito exigentes, né? Você ontem cobriu uma entrevista coletiva dele que ele fez cobranças mais duras à Assembleia. Como é que foi essa fala do Simões? Como é que foi esse recado que o Simões deu para os deputados estaduais, principalmente relativos à votação do Propag? Ontem ele convocou uma coletiva no BDMG, logo cedo,
E ele saiu disparando, né? Não só contra os deputados, não só contra as cobranças envolvendo o Parlamento Mineiro, mas também em relação ao Tribunal de Contas do Estado. O governador repetiu um discurso muito enfático contra o PT, não se referiu ao governo Lula, chamava o povo deles, né? Falou, toda hora, muitas vezes ele se referiu assim, a oposição tem que se virar lá com o povo deles, se vira lá, pega um avião, vai lá conversar com o povo deles, né? Se referindo ao governo federal e toda a sua estrutura como o povo deles, né? Nesse embate que o Simões também tem protagonizado contra o governo federal e o PT em Minas Gerais. Sempre subindo um pouco do tom, né? A oposição ontem reclamou disso. O presidente da Assembleia está dando uma entrevista agora há pouco, com certeza vai fazer algum comentário sobre isso. O Bruno disse que vai, assim que tiver, se der tempo, ele entra para contar um pouquinho para a gente aqui do que está acontecendo lá. Ele está lá agora fazendo essa cobertura. Mas é isso, né? Sempre escalando, sempre um tom a mais, sempre uma cobrança. Ele alega que a Assembleia precisa aprovar de qualquer maneira os projetos do Propag, que envolvem a federalização da CEMIG e da Copasa, porque o prazo é curto, eles tinham 6 meses, já se passaram 4, faltam só 2, que o BNDES não vai fazer avaliação prévia de nenhuma das estatais que o Estado pretende entregar para a União para abater a dívida, não vai dizer previamente o que o governo federal pode ter interesse ou não, só descartou oficialmente a interesse total pela empresa mineira de comunicação, que envolve Rádio Confidência e TV Minas, e fez isso, cobrança, enfático, reclamou demais, pega um avião, vai para lá, vai conversar, o povo é de vocês não querem votar, mas quem não deixa, quem está atrapalhando não é a Assembleia. Também disse que na avaliação dele, o governo Zema tem voto suficiente para passar a PEC que acaba com o referendo para a privatização das estatais e que diminui o quórum qualificado, diz que tem. E a oposição chiou ontem e hoje também, né? Exatamente. Vou ler essa frase que está destacada aqui na matéria da Alessandra e do Bruno Nogueira. Se a oposição quiser sair de Belo Horizonte, entrar no avião, ir a Brasília, pedir para o povo deles fazer a avaliação, eu ficaria muito feliz, porque foi o povo deles que disse que não vai avaliar. Frase do Matheus Simões falando sobre a avaliação das empresas de Minas, né, que o BNDES disse que não vai avaliar em tempo hábil. Ele falou também, que tentou todas as maneiras, essa conversa, que o Estado tentou inclusive fazer o pagamento da avaliação e não conseguiu. Mas o interessante também é porque essa fala do Simões, ela também atinge de uma maneira indireta o presidente da Assembleia. Porque na última entrevista que o Tadeuzinho deu, o presidente da Assembleia, antes do recesso parlamentar, no dia do recesso parlamentar, ele fez um balanço do primeiro semestre. E ele próprio foi quem disse que ele achava que talvez o valor da Codemig fosse suficiente para fazer jus ao abatimento de 20% da dívida. E aí ele falou assim, aí o Simões falou assim, os deputados que estão achando que esse dinheiro que a Codemig vale, não me interessa a opinião dos deputados, né? Eu quero saber o valor oficial. Não é só a oposição que tem dito isso, o presidente da Assembleia também deu essa entrevista, né? Inclusive disse assim que esse prazo do recesso parlamentar seria usado para conversas com o governo federal e, caso não fosse possível chegar a uma avaliação, que a Codemig não tivesse esse valor, teriam que retomar agora no próximo semestre os projetos de federalização e privatização. Então isso não estava fora do escopo da fala do presidente, no radar dele. Então achei que também, apesar dele não ter citado diretamente o vice-governador, ter se referido sempre como se o valor da Codemig, o atraso na tramitação dos projetos de federalização fosse responsabilidade exclusiva da oposição, não é. Não é, né? É uma responsabilidade coletiva do parlamento. A gente não sabe o que o Tadeu Martins Leite está falando nessa coletiva que acontece enquanto gravamos, mas o próprio fato dele, ele não é um cara afeito a falar o tempo todo, a comentar todos os assuntos, a cada novidade que acontece, a cada nova declaração de atores envolvidos na discussão de tramitação de projetos na Assembleia. Para ele ter convocado essa entrevista hoje, depois da reunião ordinária, quer dizer que essas declarações do Matheus Simões, como você disse, atingiram também a presidência, né? Ela é direcionada à oposição, mas
como a Alessandra muito bem explicou, não é só a oposição que trava os projetos dentro da Assembleia, não é só a oposição que quer mais tempo para poder discutir o que o governo envia ao parlamento. E não é só a oposição que acha que a Codemig pode valer 34 bilhões, dinheiro suficiente praticamente para chegar nos 20% da dívida, que é 170 milhões de reais, mais ou menos 170 milhões, e com isso reduzir drasticamente os juros. Então, e aí ontem também o Matheus Simões também escalou um pouco o tom contra o Tribunal de Contas do Estado, que tem determinado suspensões de programas e ações do Executivo. De maneira irônica, falou assim, vai chegar uma hora aí que a gente vai ter que delegar para o Tribunal de Contas a execução das políticas públicas. Né? Foi prontamente respondido pelo presidente do Tribunal de Contas, o ex-deputado estadual Durval Ângelo, que disse que não, o tribunal não executa política pública, ele só fiscaliza, conforme previsão constitucional, a partir de demandas e denúncias feitas principalmente por parlamentares. E que todas as decisões do tribunal são técnicas, baseadas em critérios técnicos e jurídicos, que faz parte do jogo e que é necessário a harmonia entre as instituições. Perfeito. Cabe um podcast inteiro aqui para a gente discutir sobre tudo que o TCE já decidiu nos últimos meses e até no ano passado também. Isso tudo o Matheus Simões disse na terça-feira. Ontem. Né, dia 12 de agosto. E nessa quarta-feira estava previsto que ele e os secretários mais ligados ao Propag, o caso da Mila Correia, de Desenvolvimento Econômico, da Silvia Listgarten, do Planejamento e Gestão, do Luiz Cláudio, da Fazenda, estava previsto que eles fossem hoje à Assembleia Legislativa para poder fazer um panorama de a quantas anda, né, o pacote de projetos que o governo do Estado enviou para poder tratar sobre o Propag dentro da Assembleia. Para a gente falar especificamente sobre isso, dar um balanço rápido para o nosso ouvinte entender também, o governo enviou, eram 13, eles foram desmembrados, viraram 15, então um número de mais de 10 projetos relacionados ao Propag foi enviado à Assembleia lá em maio, logo depois do Propag ter sido regulamentado pelo governo federal. Já com esses prazos, né, até outubro, então Minas tem que já ter pronto uma lista para enviar para o governo federal dos ativos que ele quer usar para abater a dívida. E até dezembro, Minas Gerais vai ter que decidir se vai aderir ou não ao Propag, que vai refinanciar essa dívida de 170 bilhões em 30 anos, e se Minas Gerais conseguir abater 20% da dívida, Minas tira 2 pontos percentuais dos juros, que hoje estão indexados pela inflação mais 4%, e Minas pode tirar os outros 2 pontos se usar 1% dessa economia em investimentos internos, em educação, profissionalizante, em segurança pública, em infraestrutura, em uma série de possibilidades que o governo federal listou, e outro 1% contribuindo para o Fundo de Equalização Federativa, que é um fundo para os outros estados que não estão endividados receberem também um valor por ter aprovado esse projeto, né, para poder manter aí as unidades da federação equilibradas, em harmonia. Então, o principal ponto é que são vários projetos que estão dentro da Assembleia justamente para que a Assembleia autorize o Estado a se desfazer de ativos e pegar esse dinheiro para poder amortizar ao menos 20% da dívida e aí trabalhar com uma dívida menor, parcelar ela em 30 anos e também não pagar juros, pagar só a inflação. O estado de coisas é o seguinte: Minas enviou esse pacote de projetos, a Assembleia já aprovou a adesão ao Propag e também, com isso, né, a saída do regime de recuperação fiscal, já aprovou o uso de créditos previdenciários para poder amortizar a dívida, já aprovou federalização da Codemig. Já aprovou o uso de créditos da dívida ativa e principalmente a federalização da Codemig e da Codenge, que é essa questão, né, que a Alessandra disse que a presidência e a oposição acreditam que ela pode sozinha já ter o valor fechado. Isso foi mais, e a federalização é importante, só a federalização. A Codemig ela não foi autorizada a ser vendida pelo governo do estado. Só que o governo quer CEMIG e Copasa. Então o Simões ele reiteradamente diz que, olha, precisamos votar não só a privatização, né, a transformação da CEMIG em Corporation, a privatização da Copasa, como também, obviamente, a queda do referendo. O referendo, a queda da necessidade do referendo para poder autorizar a venda dessas duas empresas. Então, existe uma proposta de emenda à Constituição na Assembleia que determina que a Constituição de Minas seja alterada, porque na Constituição está previsto
que se Minas Gerais quiser vender, se o governo de Minas Gerais quiser vender CEMIG ou Copasa, o povo tem que votar e autorizar. E mais do que isso, para poder determinar esse referendo, precisa de uma aprovação de 3/5 da Assembleia, não é uma maioria simples. Hoje, o Matheus Simões foi à Assembleia, eu estava lá, a gente perguntei para ele se poderia essa PEC ser aprovada, mas mantendo os 3/5. E aí ele disse que não era o ideal, que o ideal para ele era conseguir derrubar a necessidade de 3/5 também, porque para qualquer outra estatal se vota com maioria simples, mas se mantivesse os 3/5 era algo que ele estava disposto a discutir. Essa fala é importante porque agora a gente vai para o segundo aspecto dessa visita do Matheus Simões à Assembleia Legislativa, que foi mais uma rodada de embates com a oposição. Ele foi à Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Quando isso acontece, geralmente ele vai e faz uma apresentação, diz tudo isso que eu acabei de dizer sobre em que pé que está o Propag dentro da Assembleia. Mas o que aconteceu de interessante é que o que costuma ocorrer nessas comissões é que a oposição faz jogo muito duro. Vai lá com todos os seus integrantes que podem entrar na comissão, fazem perguntas, questionam. Ficam horas. Horas e horas e horas e horas. O que aconteceu hoje, Simões apareceu para falar com seus secretários e só haviam deputados da situação, deputados da base governista. E aí uma situação que não deixa de ser inusitada, quando Simões apareceu para poder falar e não tinha ninguém, quem leu uma nota enviada pela oposição foi justamente o líder governista, João Magalhães, do MDB, que é o líder do governador Romeu Zema dentro da Assembleia, pediu a palavra para o Matheus Simões para poder explicar por que a oposição não estava ali. Vou então aqui ler no podcast para vocês uma nota enviada à imprensa e também lida diretamente para o Matheus Simões durante a reunião, explicando por que a oposição não compareceu a essa reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A nota diz o seguinte, abre aspas, é notória a repetição de um padrão adotado pelo vice-governador que utiliza espaços institucionais para manipular informações e atacar aqueles que estão trabalhando para solucionar um problema que Zema aprofundou. Em 8 de maio, durante a audiência sobre o Propag, o vice-governador apresentou diversas inverdades sobre o tema, tanto em relação à adesão de Minas, quanto a de outros estados. Na mesma ocasião, comprometeu-se a garantir transparência sobre os benefícios fiscais concedidos pelo governo mineiro, mas posteriormente recusou-se a cumprir a promessa. Nos últimos meses, ele tem se dedicado a propagar inverdades e a atacar de forma leviana o parlamento e instituições mineiras e federais. Não por acaso, intensificou esses ataques após a pesquisa da Rádio Itatiaia revelar apenas 2% de intenção de votos e 65% de reprovação, demonstrando seu claro desespero eleitoral. O vice-governador ignora que o Propag é fruto do trabalho firme do Parlamento Mineiro, liderado pelo presidente Tadeu Leite, e da responsabilidade para com Minas Gerais do senador Rodrigo Pacheco e do presidente Lula. Se dependesse do governo Zema, o Estado estaria sem seu patrimônio e totalmente endividado. Diante desse histórico, e por entender que a audiência solicitada pelo próprio vice-governador serviria apenas como palanque para novas mentiras, ataques e autopromoção eleitoral, o Bloco Democracia e Luta decidiu não participar da reunião. Minas precisa de soluções e não de espetáculos políticos. Fecha aspas, para uma nota muito dura do Bloco Democracia e Luta, que foi lida pelo João Magalhães, mas que teve como efeito, Alessandro, pelo menos a minha percepção lá, uma oportunidade para o Simões e os seus aliados ali na Assembleia falarem sozinhos. Falar sozinho sem contestação, né? E sem eles, contraponto, né? E eles aproveitaram essa oportunidade. Então, na própria resposta ao deputado João Magalhães, o vice-governador Matheus Simões falou o seguinte, olha, algo nesse tom, né? Olha, se a oposição quiser fazer isso sempre e parar de obstruir as votações que a gente tem sobre o Propag, ótimo, a gente tem quórum para manter as votações sozinhos, a gente resolve o Propag rápido, sem eles pentelhando. Então, assim, ele tem uma resposta até de um tom bastante irônico, várias vezes repetiu isso, né? Várias vezes repetiu que tem voto suficiente para aprovar tudo. O vice-governador é a oposição sair de cena existe muita discussão sobre o tamanho real da base do governo. Porque essas propostas que o governo de Zema tenta aprovar dentro da Assembleia são propostas que muitas vezes os próprios deputados da base ficam satisfeitos com a obstrução da oposição pelo fato de que
eles não vão ter que se indispor de votar projetos muito impopulares. Esses casos da CEMIG e da Copasa são clássicos disso. O Zema não testou ainda sua base com uma votação maior, né? Não testou Exato, ainda. ele não conseguiu, por exemplo, aprovar o regime de recuperação fiscal em 2 turnos. Ele passou em primeiro turno, depois de 6 anos quase de tramitação. Então, assim, existe de 5 anos, né, de tramitação. Então, existe um questionamento sobre o quão grande é essa base, mas o Simões está no papel dele de falar, olha, por mim a oposição então faça sempre esse protesto e nunca apareça. Vamos ver como é que vai ser essa entrevista do Tadeu, né? Ver os próximos passos da tramitação do Propag dentro da Assembleia, mas é aquela clássica frase, aquele clássico pensamento sobre o vácuo na política, né? A oposição deixou um espaço e o Simões aproveitou, foi lá e sapateou, né? Falou tudo que queria falar, voltou a usar os termos que ele disse lá naquela exclusiva que ele deu aqui para o estado de Minas pela primeira vez, né? Há uns 3 meses. Que foi sequestrado. Foi sequestrado, o Lula está assaltando Minas Gerais. Para poder fazer essa metáfora, né? O governo federal, nós devemos ao governo federal e o governo federal nos deu a oportunidade de pagar cedendo nossos bens. Então, na verdade, a gente está sendo assaltado. E ele falou a seguinte frase durante uma entrevista coletiva depois dessa sessão da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Abre aspas para Matheus Simões. Eu estou sequestrado pelo governo federal e o mesmo PT do governo federal aqui me obstrui os trabalhos impedindo que eu pague o resgate. Eu estou pronto para pagar o resgate. Já me confirmei com o fato de que terei que ser uma vítima calada para que a gente possa retornar à normalidade. Fecha aspas para o Simões. De novo fazendo esse ataque e aí fazendo essa relação entre o PT em 2 frentes, né? Um PT que no governo Lula, em tese, pelo que o Simões diz, está assaltando ou fazendo de refém, sequestrando, e o mesmo PT que na Assembleia o impede de pagar o suposto resgate para esse sequestro. Então ele joga com essa dualidade possível e dessa vez jogou sem resposta. É isso mesmo. E agora, interessante de tudo isso é que o Propag foi aprovado com uma articulação que envolveu, inclusive, o próprio vice-governador. Ele foi uma pessoa que participou de inúmeras... Só reuniões. Ele participou, né? Só ele. Aliás, nesses dias, cadê o governador Romeu Zema? Sumido, né? Ontem ele não estava na coletiva do Matheus Simões. Foi o Matheus Simões que deu, obviamente o governador não estava lá. E hoje também não temos muitas notícias dele, assim, dessas agendas diárias, né? A não ser a preparação para o lançamento da candidatura dele, que é o assunto do nosso próximo bloco. Vamos entrar no próximo bloco, então, aproveitando a deixa, Ale. É isso. Daqui a 2 dias a gente vai ter o lançamento oficial da pré-candidatura do governador Romeu Zema à presidência da República, num encontro que celebra também os 10 anos do Partido Novo, que vai acontecer na Câmara Americana de Comércio em São Paulo. Então ele vai à capital paulista para poder lançar a sua pré-candidatura. Tem ficado mais calado nos últimos dias de fato, né? Ele vinha de semanas com muitas entrevistas para a rede nacional de televisão, de veículos de comunicação com alcance nacional, usando muitas redes sociais, inclusive para poder atacar o Lula sobre o tarifaço. Ele tem ficado mais calado. Eu conversei com pessoas que têm acesso à equipe nova de marketing do Zema, né, que já é há alguns meses já comandada pelo Renato Pereira, um cara com experiência nacional de campanhas, dizendo que, olha, esse lançamento, né, do Zema na pré-candidatura vai ser bombástico. Ele vai falar coisas ali que ele não tem nem falado, assim, mais impressionantes ou então de mais alcance de choque do que ele tem feito nas últimas semanas. Vamos ver como será. O Bruno Nogueira vai estar lá em São Paulo para poder contar essa história pra gente. Ele está mais calado, mas uma história assim para aliviar um pouco o tema do que a gente está querendo dizer. A Alessandra subiu aqui para gravar o podcast, mas antes deu a bomba do Zema do dia, que ele fez uma harmonização facial para poder aparecer bonito lá na capital paulista, né, Alessandra? O governador ontem, no dia que o Matheus Simões deu a primeira coletiva sobre o Propag, ontem, que foi, na verdade, para quem vai ouvir depois, na terça-feira, né? Dia 12 de agosto. No dia 12 de agosto, o governador fez uma sessão de tratamento de beleza numa clínica de luxo aqui de Belo Horizonte, na Zona Sul,
na Belvedere Bandeirantes, uma consulta R$ 890 com a médica que o acompanha. E ele está fazendo um tratamento, segundo a médica, que foi ela própria quem divulgou nas redes sociais que o Zema é seu cliente, um tratamento de embelezamento facial e um tratamento de recuperação capilar. Ela não deu muitos detalhes sobre o que seria esse embelezamento, esse tratamento capilar, mas é isso, o governador está fazendo um tratamento de beleza na véspera do lançamento da sua pré-candidatura para, obviamente, aparecer bem na foto. Vai aparecer no Brasil inteiro, como já vem aparecendo, mas também porque politicamente fez um cálculo inteligente que é sair na frente, né? Óbvio que a gente já tem o Caiado, que fala há muito tempo que vai ser candidato à presidência, não interessa por qual partido ou ele é o qual primeiro, aliança. né, candidato oficialmente lançado, né? Um lançamento com um evento, vai ser na cidade mais populosa do país, o que é muito questionado também por vários mineiros, né? Pô, o cara é governador há 2 mandatos de Minas Gerais, escolheu São Paulo, mas enfim, uma estratégia também. Com certeza uma estratégia para se tornar mais conhecido, né? Para aproximar desse eleitorado super importante que é o eleitorado paulista, né? E terra do governador Tarcísio de Freitas, né? Possível também, não sabemos ainda, tudo pode mudar, pré-candidato também à presidência da República. Vamos ver como é que vai ser esse lançamento, ouvir esse discurso bombástico e ver a repercussão dele, né? Se vai ter muita gente, vai ser uma data para sentir o clima ali, né? De como vai ser. É importante a gente vai perceber no dia se vai ter representante dos Bolsonaro, né? Da família Bolsonaro presente no evento, quem serão os políticos que estarão lá prestigiando o governador, quem serão os políticos mineiros, os nacionais, para ver como está essa campanha do Zema, que terá um pouco de dificuldade caso saia, mesmo porque o Novo é um partido pequeno, né, com pouco tempo de televisão, sem fundo partidário, e que vai precisar fazer composições aí para garantir, gente, porque apesar da rede social hoje ser esse canal de comunicação mais importante, o tempo da propaganda, do horário eleitoral gratuito, é muito importante, né? Exato. A campanha do Fádio Noman provou isso, e o Novo não tem tempo e também não tem recurso de fundo partidário para bancar muito, né? Porque o recurso do fundo partidário é proporcional ao tamanho da sua bancada, como a bancada do Novo é muito pequena nacionalmente, né? O que é levado em conta para a distribuição desses recursos são o número de deputados federais que cada partido tem. Como o Novo tem pouco, né, cadeiras no Congresso Nacional, ele não tem um recurso muito grande. Então é um dia que eu acredito que o governador deve estar essa semana. Ele não teve nenhuma agenda pública. Essa semana, acredito. Né? Pelo menos hoje não tinha nenhuma agenda. Ontem também não vimos nenhuma agenda dele pública. Ele já está pensando muito nisso. A gente já vem falando algumas edições que o vice-governador Matheus Simões... O Instagram dele virou o Instagram já meio que de candidato mesmo, né? Oficialmente de candidato. Eu acho que essa cerimônia vai ter um caráter simbólico muito grande, né? Tratando só de temas nacionais, né? Meio que afastado dessa questão do Propag, né? O Propag está sendo mesmo tocado pelo vice-governador Matheus Simões, que inclusive assim, no seu discurso já fala mesmo como governador, né? Ele fala, eu fiz isso, eu quero isso, eu defendo isso, eu vou fazer isso, já mesmo antecipando essa cadeira, sentar nessa cadeira que ele vai assumir oficialmente só quando o Zema deixar para se desincompatibilizar, ou talvez, como dizem, que o governador possa sair antes, em janeiro, para já começar a articular sua candidatura à presidência da República. Eu acho que esses pontos, né, do fundo eleitoral e do tempo de televisão vão obrigar o Partido Novo, se quiser realmente se viabilizar como um candidato com chances no pleito nacional, a procurar algum partido que consiga angariar isso para eles, né? É o segundo passo de bastidor que o Partido Novo vai ter que ter depois de fazer esse evento com o governador Romeu Zema. Só fazendo uma breve recapitulação do bloco anterior, porque o Bruno tá mandando mensagem aqui dizendo que acabou a coletiva do presidente da Assembleia, Tadeu Martins. Acabou a coletiva, eu pedi para ele me mandar alguns destaques aqui. Ele falou o seguinte, o Tadeuzinho citou diretamente o lançamento da campanha do Zema, falou sobre essa questão, disse que não é um momento de campanha. Falou também que o governo federal está em um momento de muita campanha e pouca atividade. E um ponto muito importante que ele falou é que a lei do Propag não exige a aprovação das matérias dentro da Assembleia. Que só na hora de formalizar o Propag a Assembleia precisa ter aprovado os projetos.
Mas na hora de consultar o governo sobre essa lista de ativos, não é necessário que eles já tenham sido autorizados dentro da Assembleia. Ah, tá. Então ele defende o seguinte, né? Esse prazo do 31 de outubro, o governo de Minas pode enviar essa lista de ativos, mesmo que eles não tenham sido votados na Assembleia. Uma fala do Tadeuzinho, né, que eu percebo aqui, sem ter visto a entrevista ainda. Deu a deixa para permanecer a obstrução. Para permanecer a obstrução, mas principalmente para tranquilizar os deputados, né? Ele faz uma defesa da casa a qual ele comanda, né? Olha, é o seguinte, não tente acelerar os processos aqui, porque os processos aqui seguem no ritmo que a casa quer, que ele determina, mas também ouvindo os líderes, né? Ouvindo os outros deputados estaduais, colocando panos quentes, né, nessas falas do Simões. Né? Ou seja, o ultimato que o governador tentou dar, o vice-governador tentou dar, não deu certo. Isso, ele não, pelo menos não demonstrou no presidente que ele ficou, né... Porque com essa fala do Tadeu de que pode votar, não precisa votar até os prazos estabelecidos, segundo o Simões, que seria até 30 de outubro. Né? Acho que, salvo engano, é isso, né, Bernardo? Isso, até o final de outubro precisa ser até final, ele disse ontem na coletiva que até 30 de outubro tinha que ser aprovados os projetos do Propag e enviados para o governo federal para ele dizer quais empresas ele tem interesse em assumir a federalização, quais ativos tem interesse, quais imóveis tem interesse. Que nada disso vai ser feito antes. Então o Tadeuzinho já deu uma deixa, ou seja, a obstrução vai continuar. É uma fala importante, porque aí você discute o mérito desses prazos, né? Não muda o fato de que até o fim de outubro o governo de Minas tem que enviar os ativos que ele pretende envolver na negociação. O que muda é a ideia de que a Assembleia já teria que ter votado previamente. Aí até nesse prazo o governo federal pode dizer, não, talvez a Assembleia até esse prazo a oposição vá segurando a questão da aprovação da PEC, né? Porque a oposição é contra a federalização, a privatização. Sim. A CEMIG acha que tem que manter as estatais, a Copasa a mesma coisa, segue aí, né? E depois o governo diz, não tem interesse na CEMIG, não tem interesse na Copasa. Aí vira uma outra discussão para ver como vão tratar esses projetos, né? Que a oposição realmente... E não sabemos também ainda se essas federalizações ou possíveis privatizações, né, da Copasa também terão respaldo entre os próprios parlamentares, né? Da base no geral, né? Isso é uma questão importante. Pra gente voltar aqui para a campanha do Zema... Só voltando que essa coisa do Tadeuzinho vai dar muita repercussão nos próximos dias. Foi uma entrevista muito importante, né? E ele sempre fala assim, né, Bernardo? Ele não fala antes, ontem a gente tentou falar com ele não fala antes, mas ele fala sempre seguinte, para responder. Ele chama para responder. E é uma resposta que eu acho assim, é até um elogio, né, o presidente da Assembleia, mas que eu acho que é válido, que é uma resposta que tem substância, a gente entende o que ele quer dizer, mas ele não cria, né, não desperta a cisane ali com ninguém, né? Então ele abaixa o tom da discussão com o governo, ele abaixa muito o tom em relação à forma como os Simões têm falado, também não compra exatamente a briga da oposição, então ele consegue ser um cara bem conciliador. Né? Que é o papel que ele tem desempenhado na Assembleia há muito tempo. Exato. E que tem, inclusive, apoio e respaldo da base da oposição. Isso. O que garante que ele consiga fazer esse jogo lá dentro, que é um jogo difícil. É um jogo difícil, mas ele parece ser bem sucedido, né? Porque mesmo quando... Hoje, por exemplo... Aí o governador eleva, ele vai lá e... Exato. E abaixa. Hoje foi um samba de uma nota só ali nessa participação do Simões, né? Ele só foi de fato confrontado quando quando quem falou foi o Sargento Rodrigues, que não é da oposição, é do PL, né? Já foi, inclusive, parte da bancada governista. Mas no caso, em relação ao governo Zema, é sempre oposição, praticamente. Exato, ele não está alinhado às ideias da oposição, porque ele está longe de ser de esquerda, né? Mas ele, como é um deputado classista, né, que está desde 98 na Assembleia lutando pelo direito das forças de segurança, ele está sempre em rusga com o governador Romeu Zema. Então, foi o momento que ele foi mais confrontado. E é interessante que sempre que vai haver uma crítica, então, né, por conta desse cenário, os deputados da base fizeram críticas muito duras aos oposicionistas dentro da Assembleia. E sempre que elevava um pouco o tom, vinham... Mas a gente tem que ressaltar que a presidência da casa está atuando para poder resolver os problemas. Então, assim, parece que automaticamente, né, quase como um espasmo muscular, assim, eles lembravam de... O Tadeuzinho é o típico político mineiro.
típico. Pra gente... Forjado na política, né, gente? Filho de político, deve ter nasceu na política, cresceu na política. O pai dele foi deputado, foi secretário do governador Itamar Franco. O pai dele, inclusive, era secretário quando o governador Franco empreendeu a campanha dele para impedir que a privatização das estatais acontecesse sem o referendo aval da população. O pai dele era secretário do governador, era aliado do Itamar Franco essa aprovação, dessa colocação dessa emenda na PEC, que eu acho que isso talvez tenha um peso também nesse tratamento que ele dá mais cauteloso em relação à questão da privatização das estatais mineiras. O fato desse adendo à Constituição ter sido feito por unanimidade entre os deputados tem um peso simbólico também na Assembleia até hoje, né? Eles sempre lembram disso, foi uma conquista do Legislativo, então suprimir ela da Constituição agora seria uma marca dessa legislatura, então todo mundo fica um pouco receoso. Agora, sobre político tradicional, político mineiro, para a gente voltar à campanha do Zema e também fechar aqui a nossa edição do Política em Pauta, o Zema definitivamente não é um tradicional político mineiro, né, Alessandro? Ele vem cada vez mais se distanciando dessa figura, quando ele leva o tom contra o governo federal, está sempre numa ideia de beligerância e de pouca conciliação e também de pouco apreço à ideia da política enquanto alguém capaz de ouvir todo mundo, colocar várias pessoas diferentes, de diferentes ideias na mesa e sentadas à mesa e chegar num consenso. Ele mostra ser um cara mais radical que isso. E a gente fez matérias também no domingo, páginas 3 e 4 do jornal, para poder colocar na história o tamanho do passo que o governador Romeu Zema pretende dar em 2026. Matérias que tiveram bastante repercussão também. Eu quero até fazer um disclaimer aqui. Não são matérias que comparam o Zema ao Juscelino Kubitschek e nem ao Fernando Collor de Mello. Não tem comparação na matéria. As matérias falam que o passo que o Zema vai tentar foi dado pela última vez por JK. E isso é muito interessante, né? Então, desde Juscelino Kubitschek, em 1955, que um governador mineiro não tenta ser eleito presidente da República, saindo direto do governo para a presidência. Tem dois casos curiosos nesse meio tempo, na mesma família. Tancredo Neves, em 85, deixando o governo do Estado, e foi eleito, embora não tenha tomado posse, mas foi de forma indireta. Foi um colégio eleitoral ali, o primeiro civil eleito à presidência depois de 21 anos de ditadura militar. Mas diretamente... E o Aécio Neves, neto de Tancredo, tentou também em 2014, depois de ter sido governador de Minas por 2 mandatos, mas não foi diretamente, ele não saiu direto do governo. Em 2014, quando ele tentou a presidência, ele era senador. O governador de Minas era Anastasia, que foi inclusive reeleito naquela ocasião. E também o Aécio Neves não venceu, né? Perdeu para Dilma Rousseff naquela que até então havia sido a eleição mais apertada da história do Brasil. Depois, em 2022, a eleição entre Lula e Bolsonaro foi decidida ainda mais no detalhe. Mas mais de 70 anos depois, 71 anos depois, o governador Romeu Zema vai tentar sair direto de Minas Gerais para tentar o Palácio do Planalto, o que dá uma dimensão do quão difícil vai ser essa tentativa, né? O quão difícil vai ser essa empreitada, né? Não vai ser fácil, não. Com toda essa conjuntura, o partido... tempo, né? As pesquisas também, pelo menos até agora, pesquisa é um retrato do momento, tudo pode mudar, mas as pesquisas também não apontam uma vantagem, o cenário ainda está muito indefinido, muita água ainda vai passar debaixo da ponte, até a gente ter um cenário mais claro do que vai ser 26, mas com certeza vai ser muito disputado, acho que terão muitos candidatos, eu acho que o Zema vai sair candidato sim à presidência da República, eu acho que vai, e como disse o Lula... numa entrevista ontem, tomara que saiam muitos, ele falou, né? O Lula disse ontem, tomara que saiam muitos. É a defesa do atual presidente, que facilita a eleição dele, né? Facilita dispersar os votos e aí ver quem vai com ele. Talvez, não sabemos se ele vai para o segundo turno, tudo pode mudar, também nem se ele vai ser presidente, como vai ser esse retrato do momento. Mas o Zema é de longe, disparado de longe, nenhuma relação com o tradicional político mineiro, né, que é aquele político da conciliação. As críticas, todo político deve fazer, né, pode, claro, fazer e deve fazer, né, apontar, né, é papel, né, do político,
apontar o que ele acha que está errado, propor outras medidas, propor alternativas, mas às vezes falta um pouquinho, sem aquele jogo de cintura, né? Para criticar sem ser tão beligerante, para criticar sem desfazer as pontes, para que você consiga fazer essa conversa, por exemplo, a conversa com o BNDES, para a avaliação do governo das estatais mineiras previamente, era uma conversa importante. Talvez o BNDES tenha rechaçado dessa maneira por falta de trato, de jeito. Eu não sei, a política é muito marcada por isso, né, Bernardo? A política, no geral, é essa arte, né? De administrar os conflitos, de ouvir os lados, de conversar. A política, no bom sentido, com o P maiúsculo, né? Não é o cara que fica em cima do muro, né? Tem um lado, saber se posicionar, mas tem um lado, que tem uma... que tem sempre assim, aquela preocupação maior, que é a preocupação que todo político, quem está na política deve ter, que é o bem do cidadão, né? Que é tentar, nessa conjuntura tão difícil que é a política brasileira, um país com N partidos, com uma representação nos legislativos extremamente fragmentada, né? Um presidente... O próprio Zema sente isso no parlamento, né? Ele tem que dialogar com muitos partidos, né? Então são forças muito diferentes. Então você precisa ter aquele joguinho de cintura para poder conseguir passar os seus projetos. As emendas parlamentares impositivas tiraram o poder dos governadores, né? Que antes governavam com base na distribuição dessas emendas, como elas têm que ser pagas automaticamente. Exigem ainda mais habilidade política. Mais habilidade política. Mais né? saliva, né? É isso mesmo. Saliva e diálogo que nunca fez mal para ninguém. Eu acho que governar, comandar um executivo, essa questão das emendas é importantíssima, né? Exige muito esforço e muita capacidade de conciliação para governar bem, né? Governar, às vezes, basta ser eleito. Mas para poder fazer um bom trabalho depois... eu sugiro aos leitores essa curiosidade histórica para poder ler essas matérias. Tem entrevista com o Bruno Viveiros, que é historiador e pesquisador do Projeto República da UFMG. O cara é uma autoridade assim, para falar de JK, e ele lembra, né, assim, como que o JK talvez tenha sido o candidato à presidência que deu maior importância à própria campanha, porque se a gente está falando de 55, a gente lembrar as campanhas da presidência anteriores, na República Velha, muito fechado naquela oligarquia, que as municipalidades tinham um peso muito grande em determinar quem vai ser o candidato, depois quem vai ser o candidato eleito, na lógica da política do café com leite também, né? Então, eleições de uma democracia muito frágil ainda, que a voz popular não fazia tanta diferença. Depois, 15 anos de Getúlio Vargas no poder, depois de ter assumido a presidência com um golpe de Estado em 1930. E aí, Getúlio Vargas elege o Dutra em 45, se elege em 50. Então, o JK fez a primeira disputa ali eleitoral que você precisava mesmo de uma campanha aí, corpo a corpo. O Bruno Viveiros, ele até fala, né, uma anedota interessante, que é: o JK visitou tantas cidades nas campanhas que tinha um ditado no interior mineiro que era assim: não existe família, casa de família, que não tem uma foto de alguém com o JK, porque é um cara que andou mesmo, fez uma campanha. E aí, né, não é uma comparação do Zema com o JK. Mas o Zema vai ter que ralar muito também na campanha, a exemplo do que fez o JK, se quiser conseguir ser ele está andando bastante, né? E ele já disse em entrevista que tem como referência na política o JK, né? Todo mineiro tem cai bem falar, né? O JK acabou saindo da polarização da discussão. É isso mesmo. Vamos ver como é que vai ser, né? Vai ser a semana que vem, ser uma semana muito agitada após esse lançamento. Muitas notícias, né, Bernardo? Pra gente tratar aqui. E só para fazer a última curiosidade histórica, desde o Collor, que foi eleito em 89, vários governadores tentaram, inclusive naquela eleição, né, o próprio Brizola, que era governador do Rio de Janeiro. A gente está falando também o Orestes Quercia, que era governador de São Paulo. Depois a gente teve o Alckmin e Serra tentando. Saía do governo e ia tentar alcançar a presidência. Todo mundo perdeu. Então, assim, Fernando Henrique Cardoso, 2 vezes eleito, 94, 98. Depois 2 vezes Lula. Depois 2 vezes Dilma. Depois Jair Bolsonaro. E agora Lula de novo. Nenhum deles foi governador nunca. Em nenhum momento da sua trajetória política foi governador. Então, mostra de novo que esse feito do Zema vai ser complicado. E ele vai ter muitos desafios aí nesse pouquinho mais de um ano que o separa das urnas em 2026. Mas é isso, né, Alessandra? Voltamos aqui no Política em Pauta a fazer uma edição quase 100%
regional de novo em Minas Gerais, porque os assuntos de Minas Gerais voltaram a ser bastante quentes com a volta do Legislativo e é provável que na semana que vem a gente volte a falar de Propag, volte a falar e, claro, repercutir também como foi esse evento do governador Romeu Zema. Queria agradecer de novo a sua participação e na sexta a gente está de volta. Combinado. Ok. Um abraço para todo mundo. Bom, o Política em Pauta e todos os outros podcasts da casa estão no canal do YouTube do Portal AI e também no seu agregador de podcasts favoritos. É só pesquisar lá, ou pelo Jornal Estado de Minas, ou pelo Política em Pauta, que você encontra todas as nossas mais de 30 edições. Para saber das atualizações das notícias mais importantes de política, de cidades, de cultura, é só acessar o em.com.br. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima.